Quer as abelhas gostem ou não, a natureza as fez extremamente trabalhadoras. Cada colmeia é como uma grande e agitada corporação, onde cada abelha tem uma função importante para desempenhar. Algumas recolhem o pólen e o néctar, outras produzem o mel e mantêm a temperatura da colmeia. A rainha é como uma presidente. A principal responsabilidade dela é ser a mãe de todas as outras da colmeia. Com tanto trabalho para fazer, esses pequenos animais não têm feriados nem fins de semana. Ter filhos não é tarefa fácil para o pinguim imperador. A fêmea bota um único ovo após uma longa jornada. Ela pode viajar até 80 quilômetros para encontrar um local apropriado. Depois, o entrega para o pinguim macho e vai para o mar para se alimentar. É o macho que mantém o ovo aquecido e em segurança. Na verdade, esse papai cuidadoso incuba o ovo por cerca de 64 dias. É o senhor mamãe. Ele pode até cuidar do filhote nos primeiros dias após a eclosão do ovo e até a mamãe chegar com alguma comida. Quando ela aparece, é a vez do macho sair para comer e passar algumas semanas no mar. O casal continuará se revezando entre os cuidados com o filhote e a busca por comida, até o pequeno ficar independente. As minhocas passam a vida inteira escavando túneis na terra. Os agricultores deveriam agradecê-las por trabalharem tanto, pois os túneis que constroem ajudam a enriquecer o solo com ar e água. As minhocas também auxiliam as plantas, levando minerais da terra até elas. Ou seja, essas criaturinhas simples têm uma função muito importante, mas dá um trabalhão danado escavar terra todo santo dia. Dá pra imaginar? Os cupins podem até ser o pior pesadelo de qualquer proprietário de casa, mas esses especialistas em demolição são muito úteis no meio selvagem. Eles comem madeira velha e a transformam em solo fértil. Dentro de suas enormes colônias, se dividem em grupos e cada indivíduo desempenha uma função. Assim como as abelhas, a cupim-rainha dá à luz a prole de toda a colônia. Mas os operários são talvez os mais ocupados. Coletam comida, cuidam dos filhotes e constroem o ninho. E são os únicos capazes de transformar celulose em comida. Então, a alimentação de todos os outros cupins depende deles. Diga oi ao médico dos mares. O peixe bodião limpador é relativamente pequeno, mas trabalha pra caramba. Ele retira parasitas ruins de outras criaturas marinhas, como peixes e recifes. Dá fim até nos parasitas de peixes muito grandes, o que é algo corajoso, já que esses grandalhões podem devorá-los. A sorte do bodião é que os predadores valorizam mais o trabalho médico que ele desempenha do que seu sabor. Não me jante, por favor! Não me jante! Ei, obrigado! O peixe trabalha incansavelmente em sua missão, dia e noite, e faz um bom trabalho. Estudos mostram que os recifes ficam muito mais saudáveis após serem limpos. A diversidade de peixes também é maior em regiões habitadas por bodiões limpadores. Mas claro, eles não fazem isso por pura generosidade. Os parasitas são sua comida, então o trabalho deles é como visitar um restaurante. E nesse caso, todos saem ganhando. Os pássaros jardineiros machos têm um talento único. Projetam seus próprios ninhos. Ok, todo passarinho faz isso, mas só os jardineiros os decoram com flores, conchas e pedrinhas coloridas. Mas toda essa beleza não é para o próprio conforto. Eles usam suas habilidades artísticas para atrair as fêmeas para suas luxuosas casas. E aí, gata, quer conhecer o meu ninho? E também fazem uma dancinha para cortejar as fêmeas. Como a competição é acirrada, os representantes dessa espécie fazem de tudo para impressionar suas crushes. Embora os leões sejam chamados de reis da selva, são as leoas que fazem o trabalho pesado. A função dos machos é proteger suas famílias, enquanto as das fêmeas é cuidar dos filhotes e conseguir comida para todos os membros do bando. E essa missão não é moleza. Um leão macho precisa de aproximadamente 7 quilos de carne por dia. Então, são as fêmeas que fazem grande parte das caçadas, mesmo sendo menores e menos poderosas que os machos. Mas as leoas têm uma vantagem: conseguem correr 30% mais rápido que os leões. E é nesse aspecto que são superiores a eles. Aqui estão os engenheiros da natureza, os castores. Esses mamíferos de dentes compridos não moram em qualquer lugar. Primeiro, constroem barragens para proteção contra predadores, geralmente feitas de lama, pedras e madeira. Os castores roem o tronco da árvore, depois quebram a madeira em pedaços pequenos e os carregam entre os dentes. Eles estão prontos para repetir o trabalho, se for necessário. Se a barragem for destruída, esses mamíferos conseguem reconstruí-la durante a noite. Quando a água está devidamente represada, os castores começam a erguer suas casas.
São construções muito sofisticadas, com aberturas para ventilação, entradas submarinas e uma câmara de alimentação, onde guardam madeira para comer durante o inverno. Isso que eu chamo de planejamento. As formigas são tidas como as criaturas mais trabalhadoras do mundo. A organização social e a divisão do trabalho delas faz o esforço em equipe ser muito bem sucedido. As formigas vivem em praticamente todos os lugares da Terra, menos na Antártica e em algumas ilhas remotas. Os números falam por si só. Elas correspondem de 15% a 25% de todos os seres vivos da terra firme. Mas apesar de parecer muito ocupadas, algumas tiram uma folguinha aqui e ali. Cientistas observaram uma vez o comportamento de centenas de formigas de 5 colônias diferentes. Os resultados mostraram que cerca de 40% estavam fazendo nada. Elas foram divididas em 4 grupos. As andarilhas, que passam grande parte do tempo andando pelo formigueiro afora. As coletoras, que fazem tarefas fora do ninho. As enfermeiras, especializadas em cuidar dos filhotes. E, por fim, as inativas, ou as preguiçosas. As formigas são verdadeiras especialistas da preguiça. Mas o mais impressionante sobre essas molengonas é que, na verdade, estão fazendo a coisa certa. Elas são parte de uma equipe reserva. Se a colônia perder alguma operária ativa, esta pode ser substituída imediatamente por uma das inativas. Então, pelo visto, não podemos dizer que somos a espécie mais trabalhadora da Terra, não é mesmo? Na verdade, como se já não tivessem trabalho suficiente, há muitos animais que ainda tiram um tempinho para nos dar uma força. Os cães de terapia dão carinho e atenção para pessoas hospitalizadas ou em asilos. Eles também podem ajudar pacientes ou idosos a participar de atividades físicas e até a educar crianças. Cachorros de qualquer tamanho e raça podem se tornar cães de terapia, mas precisam ter o temperamento certo e boas relações sociais. Já os farejadores existem desde a Idade Média. Hoje em dia, sua principal função é detectar cheiros de substâncias perigosas, dinheiro falso e aparelhos eletrônicos. Eles também podem auxiliar biólogos se forem treinados para descobrir certas espécies animais na natureza. E também são contratados pela indústria médica. Conseguem detectar odores específicos associados a certas condições médicas. No futuro, pode ser possível treinar cachorros para identificar se alguém está com febre. No entanto, os cães não são os únicos animais que nos ajudam em nosso trabalho. Os elefantes também fazem isso. Os da espécie indiana são muito utilizados em diversas tarefas, principalmente na selva. Esses animais conseguem carregar cargas pesadas de até 9.000 quilos, que equivale ao peso de cerca de 130 seres humanos adultos. E são capazes de levar troncos pesados de árvores e fazer tarefas complexas, como empilhá-los em determinada ordem, carregar e descarregar navios e tirar árvores de águas profundas. Esses mamíferos incríveis conseguem aprender mais de 30 comandos. Porém, se agora estiver pensando que todos os animais são mais produtivos que a gente, relaxe. Há muitos outros que preferem ficar deitados sem fazer nadica de nada. Os koalas são uma das espécies mais preguiçosas do planeta. Eles passam grande parte de suas vidas pendurados em árvores de eucalipto. Até sabem correr e nadar, mas geralmente só se movimentam quando necessário. E dormem até 20 horas por dia. Nos raros momentos em que estão acordados, ficam inertes, se segurando em algum galho com as patas. É a alimentação deles que os deixa tão preguiçosos. As folhas de eucalipto não são os alimentos mais calóricos que existem por aí. Talvez eles devessem tomar uma koala coca de vez em quando. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.